É comum que no balanço de massa a gente gaste muito tempo resolvendo as equações que a gente encontrou e procurando as variáveis desconhecidas. Por isso a gente faz a análise dos graus de liberdade. E a partir disso a gente consegue entender se tem ou se não tem informação suficiente para a gente conseguir resolver esse problema. O primeiro passo para a análise dos graus de liberdade é fazer o desenho, ou seja, o diagrama, e rotular esse fluxograma. O segundo passo é contar as incógnitas e verificar se não tem nenhuma incógnita que pode ser descartada, usar o mínimo de incógnitas possível. E o terceiro passo é contar quantas equações independentes tem. E o resultado que a gente vai obter é exatamente o número de graus de liberdade desse processo. A gente vai chamar de NGL o número de graus de liberdade, N incógnitas o número de incógnitas, NX o número de equações independentes. Então, o número de graus de liberdade é quantas incógnitas você tem menos quantas equações você tem. Agora, se o número de graus de liberdade é igual a zero, isso quer dizer que o número de incógnitas é igual ao número de equações. Então, existem N equações independentes em N incógnitas e o problema ele pode, em princípio, ser resolvido. Porque você tem o mesmo número de equações e de incógnitas. Cada equação vai te fornecer a resposta de uma incógnita. Agora, se o número de graus de liberdade é maior que zero, isso significa que tem mais incógnita que equação. Então, vai existir NGL, valores de variáveis adicionais. Agora, se o número de graus de liberdade é menor que zero, esse valor aqui dá negativo, isso quer dizer que tem mais equação que incógnita. Então, você vai sim conseguir encontrar as incógnitas, mas isso é um alerta, porque o seu diagrama ele pode estar mal rotulado ou o problema pode estar super especificado. Agora vamos ver algumas fontes de equações que relacionam variáveis desconhecidas. Primeiro, nós temos o balão de massa. No balão de massa, a gente consegue escrever NBM, balanços materiais. NBM é o número de espécies moleculares. Espécies moleculares, elas têm composição específica e também estrutura molecular específica. Agora, quanto aos balões de energia. Nos balões de energia, a quantidade de energia colocada entre o sistema e a vizinhança, ela é especificada. Então, essa energia ela vai ser uma variável do processo. E aí você vai fazer esse balão de energia para obter relação entre vazão, temperatura, tanto na entrada quanto na saída. Agora, quanto a especificações do processo. Então, você vai ler o enunciado e ele pode ou não dizer como as variáveis vão estar relacionadas. Então, por exemplo, se a gente tem a informação de que a acetona alimenta o condensador, ou seja, faz parte da corrente de entrada, e existe aí uma vazão M1 ponto, que seria quilo de acetona por segundo, 40% na corrente de condensado, a gente vai poder escrever uma equação que diz que M2 ponto vai ser 40%, ou seja, 0,4 vezes M1. Então, você utilizou informações que o enunciado te deu para obter uma corrente de saída. Agora, quanto a leis e propriedades físicas. Se você tem, por exemplo, duas variáveis desconhecidas, por exemplo, massa e volume de uma corrente, a densidade daquela substância específica com que você está trabalhando, ou uma equação de gases, pode te dar a relação entre as variáveis. Então, por exemplo, você tem uma corrente Na que é igual a 5 vezes a corrente Nb.
E você sabe o que é corrente NB? Ela é 20 centímetros cúbicos por minuto. Aí você vai relacionar a densidade da água, você vai usar esse valor, né, de densidade da água, você vai usar o fato de que 1 mol de água tem 18 gramas, para encontrar aí o valor da corrente Na. Agora, quanto a restrições físicas. Se, por exemplo, você tem frações molares de 3 componentes de uma corrente e você rotula cada componente dessa corrente separadamente, então, por exemplo, XA, XB e XC, então você sabe que XA mais XB mais XC é igual a 1. Isso é uma restrição física. Agora, por último, relações estequiométricas. Se você tem reações químicas no seu sistema, as equações estequiométricas dessas reações vão fornecer relações entre quantidades dos reagentes consumidos. Então, a gente tinha visto um exemplo em que o O2 diferentes formavam produtos diferentes na saída. Então, se você conhece essas relações, você pode obter informações sobre quantidades.